Eu publiquei um vídeo sabendo que ele não estava bom, ao meu ver, né? Eu assisti antes, eu vi onde eu gaguejei, eu vi o corte mal feito, eu sabia exatamente o que dava para melhorar. E eu publiquei mesmo assim. E se você é do tipo que grava, assiste, acha ruim, grava de novo, assiste de novo, acha ruim de novo, você sabe do que eu tô falando. E não precisa ser vídeo, tá? Pode ser aquela mensagem que você reescreveu 5 vezes antes de mandar para alguém. Pode ser um projeto que está pronto já há quase 3 meses e você não mostrou para ninguém. Pode ser uma ideia que você só vai colocar no mundo quando estiver perfeita. Ou seja, nunca. Só que quando eu parei para olhar isso, de verdade, eu percebi uma coisa que me incomodou bastante. O meu problema não era o vídeo estar ruim, era outra coisa, bem diferente disso. E essa é outra coisa que eu quero te mostrar nesse vídeo, porque eu acho que ela é que trava a maior parte das pessoas. Deixa eu começar admitindo uma coisa. Eu gosto de elogio. Eu gosto quando alguém fala que o vídeo ficou bom. Eu gosto quando alguém fala que eu explico bem. Eu gosto quando alguém fala que eu tô ficando melhor. E é gostoso, né? Ah, todo mundo gosta. Eu acho que isso é humano. Todo mundo gosta de ser reconhecido, de ser admirado, de ouvir que fez algo bem feito. O problema não é gostar do elogio. O problema é o dia em que vem o contrário, né? Porque aí quando alguém critica, quando alguma coisa não sai como você imaginava, quando você percebe que não foi tão bom quanto você achava que era, isso bate direto no ego. E se você for perfeccionista, ó, isso bate ainda mais forte. E aqui tem uma contradição que eu demorei para enxergar em mim. Eu sei racionalmente que eu sou falho. Eu sei que ninguém é perfeito, né? Se você me perguntar agora, Rafa, é normal errar? Eu vou responder na hora. Ué, é claro que é. Se um amigo meu erra, eu falo, né, tranquilo, cara, relaxa, faz parte, é assim mesmo. Agora, quando o erro é meu, aí a conversa muda totalmente, né? Aí que eu falo assim, eu deveria ter feito melhor, eu não poderia ter cometido esse erro. Como é que eu fiz uma coisa dessas? Percebe, tipo, o tamanho da contradição? Eu sei que eu sou humano, mas eu exijo de mim um padrão que não é humano. Eu dou para os outros uma liberdade que eu não dou para mim. Eu acho que se você está assistindo isso, é provável que você faça a mesma coisa. E tem um motivo para isso acontecer. Não é falta de caráter, não é frescura, é o jeito que a sua cabeça funciona para se proteger. E eu vou agora te explicar isso. Existe uma teoria clássica da psicologia chamada dissonância cognitiva de Leon Festinger. Eu não sei pronunciar muito bem o nome dele. A ideia é mais ou menos assim: o seu cérebro odeia segurar duas informações que se contradizem ao mesmo tempo. Informação um: eu sou uma pessoa boa, competente, inteligente. Informação 2: eu acabei de fazer uma coisa errada. Essas duas coisas juntas incomodam. Elas criam um desconforto real. E aí, para proteger a autoestima, a mente faz uma manobra quase que automática. Ela começa a procurar um culpado do lado de fora. A culpa foi do prazo, a culpa foi da pessoa que não explicou direito, a culpa foi do dia ruim, a culpa foi do algoritmo, né? A gente faz isso. Qualquer coisa menos eu errei. E o que eu percebi é que existe uma tradução silenciosa que a gente faz na cabeça. E ela é perigosa. Em vez de a gente pensar, eu fiz algo errado, a gente sente, eu sou ruim. Em vez de pensar, essa pessoa não gostou do que eu fiz, a gente sente, essa pessoa não gosta de mim. Repara na diferença? A primeira frase fala de uma coisa que aconteceu. A segunda frase fala de quem você é. E aí o erro deixa de ser um acontecimento e vira uma sentença. Isso não é só uma sensação. Isso aparece literalmente na nossa atividade elétrica do cérebro. E eu vou te mostrar um estudo sobre isso daqui a pouco. Mas antes, eu preciso falar de uma coisa que deixa tudo isso muito pior hoje em dia. Nunca foi tão fácil se sentir atrasado. Porque a internet é uma vitrine de resultado, né? As pessoas mostram o vídeo pronto, elas não mostram as 17 gravações que deram errado antes. As pessoas mostram o negócio funcionando, elas não mostram o mês em que desistiram, em que quase desistiram. As pessoas mostram a habilidade, elas não mostram o período inteiro em que elas eram ruins naquilo. E aí acontece uma coisa cruel. Você compara o seu processo com o resultado dos outros.
Você compara a sua gravação número 3, aquela que você achou horrível, com o vídeo final, editado, cortado, legendado de outra pessoa. E a conclusão que a sua cabeça tira é: essas pessoas simplesmente são boas. Eu não sou. Cara, mentira. Elas não te mostram o caminho, elas te mostram a chegada. E aí vem o medo, que é o que realmente trava a maioria das pessoas. E se rirem de mim? E se me criticarem? E se acharem que eu não sou bom? E se perceberem que eu não sou tão perfeito quanto eu pareço? Esse último é o pior de todos, porque ele não é medo de errar, é medo de ser descoberto. E foi aqui que a ficha caiu pra mim. O meu problema com aquele vídeo ruim não era o vídeo, era o que eu achava que aquele vídeo dizia sobre mim. Porque existe uma diferença gigante entre cometer um erro e ser um erro. Eu posso ter falado uma coisa errada sem ser uma pessoa incapaz. Eu posso ter feito um vídeo ruim sem ser um fracasso. Eu posso ter tomado uma decisão ruim sem ser uma pessoa ruim. Eu posso não ter conseguido fazer algo perfeito, sem que isso diminua o meu valor como ser humano. O erro é um acontecimento, é uma coisa que eu fiz, não uma coisa que eu sou. Ele pode mostrar uma dificuldade, uma falta de conhecimento, uma falta de atenção, uma habilidade que ainda precisa ser desenvolvida. Tudo isso é informação útil, mas nada precisa virar definição de identidade. E lembra do estudo que eu falei que ia te mostrar? Tem uma pesquisa do psicólogo Jason Moser, acho que é assim que pronuncia, que mediu o que acontece no cérebro no exato momento em que a pessoa erra. Eles identificaram 2 sinais elétricos. O primeiro é a ERN, que é a resposta automática. Ela dispara mesmo quando você nem tinha percebido conscientemente que errou. E o segundo é a PE, que é a sinalização de atenção consciente ao erro. E aqui está a parte que eu achei absurda. Pessoas que acreditam que podem aprender com os erros apresentam uma resposta PE muito maior. O cérebro delas literalmente trabalha mais em cima daquela falha, e isso melhora o desempenho nas tentativas seguintes. Na prática, é o seguinte: quem encara o erro como ameaça, o cérebro dá um susto e desliga rápido para fugir do desconforto. Quem encara o erro como informação, o cérebro fica ali, processa e ajusta. Ou seja, não é só uma questão de pensar bonito. A forma como você interpreta o seu erro muda o quanto você consegue aprender com ele. E isso conecta com o trabalho da Carol Dweck, de Stanford, sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Na mentalidade fixa, o erro significa identidade. Eu não sou inteligente, eu não sou bom nisso. Na mentalidade de crescimento, o erro significa informação. A estratégia falhou aqui, então é aqui que eu preciso mexer. E a Dweck resume isso numa palavra só. Eu não sei fazer isso vira eu ainda não sei fazer isso. Uma palavra e o erro deixa de ser veredito e vira uma linha do tempo. Então talvez a pergunta que a gente faz quando erra esteja errada. A pergunta que todo mundo faz é: por que eu errei? Uma pergunta melhor seria: o que esse erro está tentando me mostrar? Ou o que eu preciso aprender com isso para chegar no próximo nível? Parece detalhe, mas muda o lugar onde o erro vai para dentro de você. Se ele é ameaça, você esconde. Se ele é informação, você olha. E você aprende com aquilo que consegue olhar, não com aquilo que você esconde. Tem uma diferença aqui que eu acho que quase ninguém faz. Ela é a chave dessa história toda. Perfeccionismo não é a mesma coisa que excelência. Quero fazer bem feito e ótimo. Querer fazer bem feito é ótimo. Querer melhorar é ótimo. Querer entregar uma coisa boa é ótimo. O problema é quando eu quero fazer bem se transforma em eu só posso fazer se estiver perfeito. O perfeccionismo diz: se não está perfeito, não vale a pena mostrar. A mentalidade de evolução diz: eu vou mostrar o que eu consigo fazer hoje e amanhã eu faço melhor. A frase muda um pouco, né? A vida muda muito. E é exatamente por isso que eu decidi gravar quase todos os dias e publicar mesmo quando não tá do jeito que eu gostaria. Não é porque eu não ligo pra qualidade, é o contrário. É porque eu ligo tanto que isso já me impediu de fazer coisas demais, sabe? Todo dia eu publico pensando, talvez se eu pudesse editar mais, talvez eu pudesse falar sobre alguma outra coisa, talvez eu devesse gravar de novo, talvez alguém me critique, e mesmo assim eu publico. Isso pra mim foi uma troca, eu troquei a necessidade de ser perfeito pela disposição de continuar. Agora eu preciso ser bem honesto com você, tá? Porque senão essa mensagem vira aquela frase bonitinha de internet, e eu não quero isso. Errar não é sempre bom, nem todo erro é lição.
Tem erro que gera consequência real, que machuca alguém, que custa dinheiro, que quebra a confiança. Aceitar o erro não é justificar qualquer coisa que você fez. E não é desculpa, tá? Para tentar melhorar. A ideia é outra. E ela é bem mais específica que isso. Reconhecer o erro sem destruir a sua identidade por causa dele. Assumir a responsabilidade, entender o que aconteceu, aprender, corrigir quando dá para corrigir e seguir. Porque o erro só vira aprendizado de verdade quando você faz alguma coisa com aquilo que você descobriu. Se você não sentir vergonha, se você só sentiu vergonha e seguiu igual, você não aprendeu, você só sofreu. E olha que interessante, existe até uma escala científica que mede isso, chamada Willingness to Admit Wrongness, que é a disposição de admitir que estava errado. E a pesquisa associa uma alta capacidade de reconhecer os próprios erros a traços de honestidade, humildade e abertura a coisas novas. Pessoas com mais humildade intelectual pensam de forma mais crítica e têm relações mais saudáveis. E tem mais, uma pesquisa de Ohio State mostrou que líderes que assumem publicamente as próprias falhas e focam no aprendizado geram equipes com melhor desempenho. Em vez de parecerem fracos, eles são percebidos como mais íntegros e geram mais confiança. Ou seja, aquilo que a gente tem medo que aconteça quando admite um erro. Ah, vão me achar incompetente. Na verdade, é quase o inverso do que acontece na prática. E tem outra coisa que eu tô tentando mudar em mim. Tô tentando não, eu tô mudando em mim. A gente fica tão viciado no resultado que esquece de olhar para o processo, né? As perguntas que a gente faz são sempre: deu certo, ficou bom, as pessoas gostaram, quantas visualizações deu. E quase nunca, o que eu aprendi fazendo isso? Eu fui melhor do que eu era antes, onde eu travei, o que eu faria diferente. O resultado importa, claro, né? Mas ele não é a única medida de valor. O processo é o que constrói a pessoa que você está se tornando. E não existe resultado sem processo. É impossível aprender uma coisa nova e já ser excelente. É impossível você começar e já dominar. Então, quando você percebe, eu ainda preciso melhorar nisso, isso não é derrota. Talvez seja exatamente o começo. Eu não tô te falando para parar de querer fazer bem feito. Eu não tô te falando para fingir que crítica não dói, porque é chato, né? Dói. Eu não tô te falando que gostar de elogio é errado, porque não é. Todo mundo gosta de elogio. Eu gosto de elogio. A única coisa que eu tô te falando é: não transforme cada erro seu numa sentença sobre o seu valor. Eu posso continuar querendo melhor, posso continuar buscando excelência e ao mesmo tempo aceitar que enquanto eu estiver evoluindo, eu vou errar. Vou falar coisa errada, vou fazer coisas que podia ter feito melhor, vou receber crítica, vou passar alguma vergonha às vezes, e tudo isso faz parte do caminho. Talvez crescer não seja chegar num ponto onde você nunca mais erra. Talvez crescer seja chegar num ponto onde você consegue olhar para o teu erro e falar: tudo bem, aconteceu. O que eu posso aprender com isso? E continuar, sabe? Porque o objetivo não é ser perfeito, é estar em movimento e ser um pouco melhor do que ontem. Você não precisa estar em um ponto para começar. Você não precisa estar pronto para começar. Você precisa começar para poder ficar melhor. E olha, talvez essa seja a parte mais bonita do erro. Ela é a prova de que você ainda está no processo. Ó, eu quero te fazer uma pergunta aqui. E eu quero mesmo que você responda aqui nos comentários, tá? Qual é a coisa que você não está fazendo hoje porque você está esperando ficar perfeito primeiro? E escreve também a data que você vai começar isso, tá? Que você já devia ter começado. Escreve aí, se você conhece alguém que está travado exatamente nisso, manda esse vídeo para essa pessoa, talvez ela precisa ouvir isso hoje. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Aqui eu estou documentando o processo e falando sobre desenvolvimento, crescimento em uma vida intencional.